Os últimos capítulos foram cruciais para entendermos ainda mais as habilidades do Rei das Maldições. Tanto o capítulo 257 quanto também o capítulo 258 tiveram muitas informações sobre os conceitos da temática das habilidades de Ryomen Sukuna. E com essas revelações já conseguimos cravar algumas coisas sobre a origem dos seus poderes em sua alma. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, começamos aqui então uma maratona de vídeos. Já que na próxima semana nós não teremos o capítulo 259, na segunda-feira a gente tem a versão oficial do capítulo 258, eu espero que dessa vez com menos erros. Mas aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito das habilidades de Ryomen Sukuna e o poder da comida. O que originou isso na alma do Rei das Maldições é o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que a plataforma continue a entregar os nossos vídeos por aí. E você também pode ler a minha novel Que Haja Luz com o link na descrição, tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas. E hoje já saiu o capítulo duplo, tanto o capítulo, eu já não sei, acho que é o 115 e o 116, o 115 e o 116 estão disponíveis aqui para vocês lerem na comunidade do YouTube e totalmente na faixa. Então clica aí com o link na descrição ou na aba de comunidade para você acessar a minha novel. Vamos lá, né? Desde o começo do mangá de Jujutsu ficou um marco para nós sobre a possibilidade de que as habilidades do Rei das Maldições estavam marcadas com o tema de culinária. Desde o começo da história, nós sabemos que os feiticeiros possuem temas em suas habilidades. O Gojo é o ponto do infinito, ou até mesmo o vazio de toda a situação. O Hakari é a forma de como ele tem ou abrange ali uma grande sorte. E vários outros personagens se conectam a essa situação de se abranger ainda mais nessas definições temáticas de suas técnicas. Toda técnica ela tem um tema e todo tema é gravado na alma. Isso é a essência de um feiticeiro. Nós então podemos observar que tudo aquilo que vimos das habilidades de Ryomen Sukuna, seus cortes, seu domínio, sua fome insaciável e agora o seu poder de fogo está completamente conectado à culinária. Pra gente começar então a falar sobre essas habilidades e os conceitos dos poderes de Ryomen Sukuna, precisamos falar sobre os seus cortes, né? Começar pelos seus cortes que foram apresentados para nós, explicados para nós a partir do capítulo 119. O narrador então nos explica que o Sukuna possui dois tipos de corte. Nós então temos ali o corte padrão, que é o desmantelar, que atinge tudo que não tem energia amaldiçoada. Esse corte ele vem do kanji Kai, né, que tem como origem lembrar duas mãos dissecando chifres. Seu significado original é dividir e decompor. E mais tarde, geralmente significava ali algo como abrir, né? A gente tem ali a forma como Kai, como abrir ou liberar. O significado original é estendido para desintegrar, dividir, derreter e dissipar. É bem interessante porque o Sukuna também utiliza o desmantelar para criar o corte que rompe o mundo. Então é uma forma definitiva ali sobre as suas habilidades e os seus poderes, basicamente criando uma espécie de um terceiro corte, 2,5 ali, quase um 2,5, quase como se fosse um terceiro corte. Nós também temos o corte clivar, que pode ser ajustado para cortar qualquer feiticeiro, dependendo do nível de energia amaldiçoada do seu adversário. Esse corte vem com uma definição do kanji de Hashi, que tem como origem definir a contagem dos grãos nas colheitas chinesas. Esse kanji ele foi criado para ajudar a contar a colheita, os grãos da colheita que se tinham ali na China antiga. Então, desde sempre, as habilidades do Sukuna já estavam apontando para nós sobre o tema de culinária. Tanto ali o desmantelar para o kanji, né, que é ali o Kai,
que é dividir, dissecar ali os chifres dos bois ou das vacas. E nós também temos ali a parte da conexão do hashi, que é ali a contagem dos grãos na colheita da China. Então aqui já temos um ponto bem interessante sobre esse tema de culinária para o Sukuna. Assim, nós também temos o domínio do Rei das Maldições, um domínio que usa uma rota de fuga e assim aumenta sua área de alcance, quase meio quilômetro de atuação. Aqui, essa ligação que é falada nessa parte aqui do capítulo, nós temos uma tradução feita de que uma ligação pode ser uma restrição. Então, o que o Sukuna fez foi criar um pacto para gerar uma rota de fuga para que o seu adversário consiga escapar. E com ele gerando esse pacto, ele consegue abranger ainda mais o raio da sua expansão de domínio. Quase como uma área de atuação de meio quilômetro, né? Já que um diâmetro ali de um raio de 200 é 400 metros. Então, quase meio quilômetro, a expansão do Sukuna acaba atingindo as suas proporções. Seu domínio se chama Fukuma Mizushi e pode ser traduzido como Santuário Malevolente. Agora, depois do capítulo 258, o Sukuna não precisa mais das suas duas mãos para fazer a sua expansão de domínio. Ele gerou mais um pacto e isso faz com que o personagem consiga gerar a sua expansão de domínio com apenas uma mão. Parece ser o mesmo selo que o Gojo usa para a sua expansão de domínio, mas tem algumas diferenças que a gente vai trazer em outro vídeo mais pra frente. Só que tem outra parada legal aqui, tem uma outra questão muito legal, é que um dos kanjis usados para formar a expressão de santuário, ou kuriya, também é usado para cozinha. É por isso que tem muita gente que traduz o domínio do Sukuna como cozinha malevolente. Seria ali um encaixe muito interessante para um poder e uma habilidade do personagem, né? Ao invés de ser santuário malevolente, poderia também ser cozinha malevolente. Eu até comentei, até brinquei no Twitter esses dias que seria algo também conectado a Hell's Kitchen. E talvez, quem sabe, o Sukuna também não possa ser ali homenageado ou até mesmo ter tido uma inspiração no apresentador, no grande Masterchef ali do Hell's Kitchen, que criou grandes traumas nas pessoas que participaram do seu programa. Então nós temos essa explicação do Gojo de uma forma muito interessante para se referenciar sobre a origem das habilidades dos feiticeiros. Mas antes, no capítulo 257, nós temos aquilo que para mim marca o tema das habilidades do Sukuna como o de culinária. Isso se conecta com a fala, agora sim, do Gojo. Lembrando que o professor havia dito que as técnicas amaldiçoadas são geradas na alma no nascimento. É por isso que o Gojo havia falado que o Itadori não poderia ter uma técnica inata, porque ele nasceu sem uma. Sua alma não havia sido gravada como uma técnica amaldiçoada, com uma técnica amaldiçoada. Uma pessoa como o Gojo, por exemplo, já nasceu se sentindo um vazio imensurável, ou até mesmo um ilimitado em seu poder. Isso que acaba sendo algo bem interessante sobre essa percepção das almas nos feiticeiros e como suas habilidades são gravadas desde os seus nascimentos. E aqui que nós temos uma curiosidade bem interessante sobre o Sukuna. Novamente no capítulo 257. O Sukuna, quando começa a falar sobre sua mãe, ele diz que ela era uma tola. Mas tem uma parada legal nessa fala do Sukuna em japonês. O kanji que o Sukuna usa para referir a sua mãe como uma tola é Ogu. E ele pode ser usado de duas formas entre os japoneses. Quando se usa para uma pessoa da sua família, se trata de um fator de humildade. Você está dizendo que aquela pessoa ela é humilde, que ela não tem tanto conhecimento, que ela não pertence a uma classe da nobreza ou da realeza. Está dizendo que a sua mãe, o seu familiar, é uma pessoa humilde. Não no sentido de não ser arrogante, mas sim de ser uma pessoa que não tem muitos bens. E nós também temos o segundo uso, que é a forma como você se dirigir a uma pessoa com esse kanji gu, também é um jeito de ser arrogante.
Então você pode ser humilde e arrogante na mesma colocação, na mesma ideia. E eles aqui na versão oficial utilizaram o termo como tolo, mas eu gosto mais de um termo que parece ser algo que funcionaria melhor no português, que é o ignorante, que no português é usado também com um duplo sentido, tanto para refletir a pessoa como a sua humildade, a sua falta de conhecimento, quanto também para uma pessoa que é extremamente grosseira. É claro que falar que uma pessoa ela é ignorante acaba sendo algo meio que errado, no sentido de você dizer que ela é uma pessoa grosseira, sendo que esse não é o significado certo para ignorante. Mas na popularização da palavra, essa é uma forma para refletir com que a pessoa seja alguém grosseira, tanto ali nas camadas mais baixas da sociedade, quanto também de pessoas que não têm esse acesso a essa informação, acabam chamando umas às outras de ignorante quando acabam encontrando pessoas grosseiras. Então, essa definição sobre a mãe do Sukuna ser alguém ignorante, eu acho que é um conceito mais interessante do que ser apenas uma pessoa tola. A mãe do Sukuna era uma pessoa humilde, não no sentido de humildade, de ser ao contrário ali de arrogante, né? De que ela não era uma pessoa que tinha uma soberba muito grande, porque pessoas que não têm muitos bens também podem ser arrogantes. Mas aqui o que o Sukuna está querendo dizer é que sua mãe tinha uma origem humilde. E é por isso que ela estava passando fome. Então o Sukuna nos revela no mesmo capítulo que ele acabou devorando seu irmão gêmeo. E como eu já disse aqui no canal, isso existe na vida real. E se chama fetus infetus ou feto parasita. Isso ocorre em gestações de gêmeos idênticos, que são chamados de monozigóticos, quando há um desequilíbrio no compartilhamento da placenta ou dos vasos sanguíneos entre os fetos. Como o próprio Sukuna falou, a sua mãe não estava comendo direito e ele não estava recebendo os nutrientes suficientes. E assim, ele acabou devorando seu irmão no ventre antes que pudesse nascer e também antes que pudesse morrer de desnutrição. Esse é um ponto interessante da fala do Rei das Maldições sobre o que havia ou que possivelmente gravou na sua alma a sua técnica. Dessa forma, passando fome já desde o seu nascimento, ou na verdade desde sua concepção, o Sukuna gravou a temática de culinária na sua alma para abranger isso à sua técnica. Então, para fechar com chave de ouro, veio o nome da técnica de fogo do Sukuna, que é Kamino. Como eu expliquei na análise do capítulo 258, o kanji usado para o nome do poder do fogo é o mesmo usado para o sobrenome do Tanjiro, Kamado. Significa fogão ou forno, mas o Furigana aponta como Kamino, da cidade Kamino de Boku no Hero ou do planeta de Star Wars Kamino. Se você é fã de Star Wars ou se você acompanha Boku no Hero, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Como está em katakana, então significa que uma palavra é estrangeira. Essa palavra, ela é estrangeira. Então, a definição para esse nome poderia ser caminho, ou até mesmo ali que vem do espanhol camino, que é caminho, um rastro, um apontamento, uma forma ali de se dirigir a uma trajetória. O que seria até mesmo uma conclusão lógica, já que o rastro que o poder do fogo faz é um caminho. Então, nós temos essa definição bem concluída aqui sobre as habilidades do Sukuna e de que possivelmente o seu poder tem algo definitivo sobre as habilidades com a culinária. É claro, tudo abrangendo de uma forma astronômica para uma forma de habilidades com técnicas amaldiçoadas. Da mesma forma como Hakari colocou ali um cassino em sua expansão de domínio, o Sukuna conseguiu abranger isso através da culinária, aquilo que estava dentro do seu ser desde o seu nascimento, completamente ligado às suas habilidades desde o seu nascimento. Como o próprio Gojo havia nos explicado desde o começo do mangá, uma forma como isso foi gravado na sua alma, essa geração dessa fome dentro do seu corpo modificou todo o seu ser desde a sua concepção.